prazer, primeiramente, poder estar com os irmãos aqui nessa noite, poder ministrar a palavra do Senhor aos irmãos e trago um abraço na nossa igreja, a primeira igreja batista em Vila Rica, né, que temos trabalhado ali há 3 anos. Hoje, infelizmente, eu não pude trazer ninguém comigo, porque nós estamos em culto lá. Para poder estar aqui com os irmãos, eu tive que deixar alguns irmãos lá organizando o culto de hoje, né, mas está comigo a minha esposa e a minha filhinha ali, né, que pôde me acompanhar hoje para estarmos aqui adorando ao Senhor junto com os irmãos. E eu não quero tomar muito tempo introdutório, já quero entrar logo na palavra, e gostaria que você abrisse comigo as suas Bíblias no livro de Salmos, no cântico de número 116, que nós vamos meditar um pouquinho no o que Deus tem a dizer para nós a partir desse salmo. Enquanto os irmãos abrem, eu vou estar introduzindo um pouco aquilo que eu gostaria de dizer nessa noite. Quando nós pensamos em amor, muitas vezes nos remetemos a Deus, né? Porque, afinal de contas, a própria definição do ser Deus é amor. Assim como ele tem outras definições ou atributos, como nós assim chamamos, né? Como justiça, né? Como poder. Todas essas coisas são características que fazem parte da essência do ser do nosso Deus. Então, quando nós dissemos que Deus é amor, nos faz entender o amor dele por nós. Porque, por mais que nós, crentes em Jesus, tentemos fazer algo para tentar atrair esse amor de Deus, e às vezes a gente até canta esse tipo de coisa, mas uma coisa a gente precisa ter em mente: o amor de Deus é perfeito, é imutável. Então eu quero introduzir essa mensagem hoje, dizendo para você que, se você tem alguma dúvida sobre o amor de Deus, o amor de Deus é sobre você, e Ele é tão amoroso que Ele te ama da mesma forma do dia que você o conheceu. Ele continua te amando hoje e vai te amar amanhã da mesma forma, porque Deus é imutável. Então, às vezes, nós seres humanos, que somos um pouco voláteis nos nossos sentimentos, às vezes queremos atribuir isso a Deus também, achando que podemos fazer alguma coisa para que Deus venha nos amar mais. Mas o magnífico do nosso Deus é, como diz o livro de Romanos, é que o amor de Deus se manifesta em nós, sabendo que Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Então, o amor de Deus, ele é tão perfeito, tão gracioso, que ele nos amou quando ainda não tínhamos feito nada para merecer esse amor. Então, Deus simplesmente te ama. E se ele te amava lá atrás, quando você não fazia nada para poder ser digno desse amor, ele continua te amando hoje da mesma forma. Então, irmãos, eu quero começar dizendo para você: não tenha dúvida do amor de Deus sobre você, sobre a sua vida, sobre esta igreja, né, sobre o povo dele. Mas, quando pensamos isso, agora pensamos no outro lado. Como é o nosso amor para com Deus? Porque nós somos verdadeiramente voláteis. Nós gostamos muitas vezes de expressar aquilo que Deus pode fazer por nós. Até as nossas músicas falam a respeito disso. Falam tanto do amor de Deus, falam o tanto que Deus nos abençoa, falam o tanto que Deus é bondoso para conosco. E dificilmente a gente se coloca na contrapartida. E é isso que esse salmista vai fazer. Ele começa esse salmo dizendo, talvez um dos únicos, né, capítulos da Bíblia, ou os salmos, dentro do livro de Salmos, que vai começar dizendo para a gente o seguinte: amo o Senhor. Então eu convido você nessa noite a fazer a leitura junto comigo, Salmo 116, que diz assim: amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo:
Ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. Senhor, guarda os simples. Estava abatido, mas ele me livrou. Volta, minha alma, a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Cri, por isso falei, estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação, todo homem é mentira. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Soltaste as minhas ataduras. Oferecer-te-ei sacrifício de louvor e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo, nos átrios da casa do Senhor e no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Então, queridos irmãos, como estava colocando aqui, o salmista, esse é um dos poucos capítulos do livro de Salmos, onde o autor começa dizendo, ama o Senhor, ele faz essa afirmação, ele coloca diante do Senhor o seu sentimento, mas como o autor humano, como nós somos, ele explica a razão desse amor e a dimensão de tudo que Deus realizou na vida dele para que ele chegasse a essa conclusão e pudesse dizer, eu amo o Senhor. Porque o que o salmista mostra para a gente aqui é a dimensão de sua vida. Esse salmo ele não trata de um momento ao qual o salmista estava vivendo e ele resolveu cantar ao Senhor por isso. Mas ele fala de uma trajetória de vida, uma vida que foi experimentada por muitas circunstâncias que o lhe fez dar essa declaração aqui no Salmo 116. E é isso que eu quero falar um pouco com os irmãos nessa noite. Esse salmo, alguns autores acreditam que esse salmo pode ter sido escrito pelo rei Ezequias. E eu quero trazer um pouco à memória dos irmãos o que aconteceu na vida do rei Ezequias, para que nós possamos entender um pouco o contexto. Ezequias viveu num momento muito conturbado do Reino do Norte, Reino do Norte não, desculpa, do Reino do Sul. Por quê? Porque o Reino do Norte havia acabado de ser invadido pela Síria. Então o rei Senaqueribe vem ao Reino do Sul e começa a fazer ameaças ao Reino do Sul, dizendo que da mesma forma que o Reino do Norte caiu, o Reino do Sul cairia também. E nesse momento, Ezequias começa a querer conversar, e a ideia que o texto dá para a gente é que os soldados de Senaqueribe estavam diante da muralha de Israel, diante do povo ali, e o povo estava sitiado. Então, Ezequias vai ali para tentar conversar e ele fala, olha, não fala na nossa língua, fala na sua, que eu entendo, vou compreender. E o Senaqueribe manda o seu mensageiro dizer, não, eu vou falar na língua do povo para que eles saibam que ninguém pode tirar o povo, ninguém pode livrar vocês das minhas mãos. Nós viemos aqui, nós vamos conquistar o reino e não há nada que vocês possam fazer. Não adianta nem mesmo clamar a Deus, porque olha para os deuses das outras nações, nenhum desses deuses foram capazes de livrá-los das minhas mãos. Então, diz o texto que Ezequias chamou o povo, rasgou as suas vestes e orou ao Senhor. E naquele dia o Senhor ouviu a oração de Ezequias e enviou o seu anjo, e sem que o povo de Israel fizesse nada, naquele dia 185.000 soldados assírios foram mortos. E Deus deu um grande livramento a Israel. Então o rei Ezequias experimentou esse livramento do Senhor.
Mas passados alguns meses, a palavra de Deus diz que o rei Ezequias adoeceu, provavelmente de uma úlcera muito grande, e quando ele estava ali acamado, Deus envia o profeta Isaías até ele e fala o seguinte: olha, prepara a tua casa, porque você vai morrer, não vai viver. Então, o profeta dá essa mensagem, sai de dentro do quarto de Ezequias, e Ezequias dobra o seu joelho para orar, pedindo ao Senhor, falando: Senhor, lembra de mim, porque eu andei nos teus caminhos. Lembra, Senhor. Então, o Deus, para Isaías, no meio do caminho, faz com que ele retorne à presença do rei e fale: olha, eu ouvi a sua oração e você não vai morrer, você vai viver. E diz o texto que Deus deu mais 15 anos de vida ao rei Ezequias. Então, alguns acreditam que esse salmo pode ter sido escrito por ele. E o texto começa dizendo: ama o Senhor, porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Então, o primeiro aspecto que o texto trata aqui para nós é a revelação presente desse amor de Deus na vida do autor. Ele fala: olha, eu amo ao Senhor, por quê? Porque eu clamei e ele me ouviu. Eu chamei e ele me escutou. O rei expressa o seu amor como resultado direto de uma ação de Deus na vida dele. E é assim que muitas vezes acontece conosco. Tudo o que nós muitas vezes fazemos para expressar o nosso relacionamento com Deus é resultado direto, muitas vezes, de uma ação que Deus realizou nas nossas vidas. Então, nós cantamos, nós escrevemos poesias, nós expressamos de tal maneira, explicando esse amor. E é exatamente isso que esse autor faz aqui. Esse salmo, ele é escrito de uma maneira que ele traz a ideia do paralelismo judaico, que diz uma relação de causa e efeito. Para que nós possamos entender, é mais ou menos aquilo que o livro de Provérbios faz, quando diz, por exemplo, ensina o pequeno no caminho que deve andar, para que quando crescer ele não se desvie dele. Então, a causa nós devemos ensinar, o efeito ele não vai se desviar. E é mais ou menos isso que o autor está colocando aqui. Ele está dizendo: olha, eu amo ao Senhor porque Ele me ouviu, Ele atendeu a minha súplica, Ele resolveu o meu problema, vamos dizer assim. Então, a resposta direta do amor de Deus a nós é justamente essa. Por quê? Porque Deus é gracioso, Deus é misericordioso, Deus favorece aquele que confia nele. O amor de Deus é incondicional. Mas a grande pergunta é: como nós respondemos a esse amor de Deus? Porque o autor aqui não tem nenhum medo de dizer que ele responde a esse amor de Deus mediante a tudo aquilo que Deus fez por ele. E às vezes nós ficamos tentando entender isso, e às vezes nós tentamos entender a nossa relação com Deus, e muitas vezes nós queremos trocar ou tentar trazer o favor de Deus a nós à medida que fazemos alguma coisa por Ele. Só que o autor aqui ele consegue compreender que Deus é gracioso, Deus é favorável, então eu o amo. E esse é o entendimento que nós precisamos ter no nosso dia a dia. Porque se nós olhamos a palavra de Deus, nós vamos nos deparar com um texto que diz, por exemplo, as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Então isso demonstra o amor imutável de Deus. Mas nós precisamos olhar para essa realidade e responder a ela. E como nós respondemos? Às vezes precisamos fazer uma autorreflexão. Precisamos, como o autor do Salmo aqui,
olhar um pouquinho atrás e entender aquilo que Deus fez, para que nós possamos compreender que o amor de Deus se revela a nós através da sua graça, e ele também se revela a nós quando nós somos agradecidos a tudo aquilo que ele realizou por nós. Porque, irmãos, o que podemos fazer diante de um Deus tão amoroso e diante de um Deus tão gracioso? Às vezes eu brinco lá com a igreja, quando eu estou ensinando sobre graça, e eu falo para ela: você já encontrou, em algum momento na sua vida, quem é pai aqui, de criança pequena, já foi a muitas festinhas de aniversário, né? E às vezes a gente tem um desafio, porque quando a gente chega numa festinha de aniversário, dependendo da criança, é uma criança que já possui tudo o que qualquer criança pode querer. Então, quando a gente vai escolher uma lembrança para dizer que nós a presenteamos, encontramos uma dificuldade. Porque como presentear quem já tem tudo? E eu brinco com a igreja que é exatamente essa a nossa relação com o nosso Deus. Por quê? Porque nós temos um Deus gracioso, nós temos um Deus amoroso, um Deus que se revela a nós através do seu amor. E o que nós podemos fazer a respeito disso? Paulo expressa isso, quando ele diz isso, lá em Romanos capítulo 11, ele fala assim: quem pode dar alguma coisa a Deus de maneira que dele venha a ser retribuído? Porque ele é o Senhor dos céus, ele é o Senhor do universo. Ele é aquele, como diz as Escrituras, que nomeia todas as estrelas e as chama pelo nome. Mas o mais incrível desse Deus é que ele escolheu amar a mim e a você. E nos amou quando nós não tínhamos nada a oferecer. E isso que é importante nós fixarmos, porque às vezes nós achamos que Deus nos ama porque viemos à igreja. Às vezes achamos que Deus nos ama porque participamos de eventos, trabalhamos na obra de Deus. Achamos que Deus nos ama porque somos enganjados no seu propósito eterno de levar o evangelho a todo mundo. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, querido. Deus te ama porque Ele assim o escolheu te amar. E Ele escolheu te amar quando você não tinha nada a dar. Você estava completamente nu e de mãos vazias diante de Deus. O que quer dizer isso? Que você não tinha nada que pudesse ser favorável para que Deus pudesse te encontrar. Mas Ele simplesmente derramou o seu amor sobre você. E isso é interessante, porque a gratidão nos leva a compreender isso. Por isso que o autor vai falar que o seu passado revela o seu presente de amor. Porque quando lemos o verso 3, ele fala: cordéis da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, encontrei-me em aperto e em tristeza. O que o autor está querendo dizer para a gente aqui? Que existiu um momento na vida dele que foi muito doloroso. Foi tão doloroso que ele comparou essa dor ao inferno. Ele comparou essa dor à morte. E ele está dizendo que nesse momento de angústia, de tristeza, de amargura, foi ali que ele invocou ao Senhor, dizendo: Senhor, livra a minha alma. Então, essa experiência que muitas vezes temos com Deus, temos por quê? Porque muitas vezes Deus nos leva a enxergar que não temos nada a oferecer diante dele. Porque só podemos reconhecer o amor de Deus quando nos esvaziamos de tudo aquilo que temos. Só conhecemos a justiça de Deus quando nos esvaziamos da nossa justiça própria. Há aquele que diz que a melhor maneira de conhecer a Deus é quando nos encontramos no fundo do poço. Por quê? Porque no fundo do poço não tem mais para onde descer. A possibilidade, a partir desse momento, é só subir de volta. E às vezes é necessário que na nossa caminhada de vida nos deparemos com isso. É necessário que nós venhamos a experimentar a dor, a angústia e o sofrimento para que Deus possa nos
desarmar de todo e qualquer sentimento de orgulho e de justiça própria. Porque a grande questão é que a nossa vida cristã, muitas vezes, quando nós a começamos, nós somos pessoas repletas de gratidão no nosso coração. Você muitas vezes olha um novo convertido, aquele que está chegando na presença de Deus, às vezes é uma pessoa que você não precisa pedir nada, ela se voluntaria. Eu não sei se os irmãos já lidaram com pessoas assim, porque o novo convertido, ele chega na igreja, ele recebe a graça do Senhor, então ele quer se relacionar com Deus. Então ele procura formas de se relacionar com Deus. Então ele procura um grupo da igreja para fazer parte. Se ele é jovem, ele vai tentar fazer parte dos jovens. Ele quer contar aquilo que ele vivenciou, então ele quer estar junto do pessoal do evangelismo para ele poder contar a experiência dele de conversão. E ele se move em várias áreas da igreja, por quê? Porque é uma forma dele demonstrar a sua gratidão por aquilo que Deus fez. Você já reparou que quanto mais difícil é a vida da pessoa quando ela vem para Jesus, mais ela gosta de dar testemunho? O grande problema é quando a pessoa conta o mesmo testemunho depois de 10, 15 anos, né? Porque aí o testemunho vai ficando mais bonito cada vez que ela conta. Mas quando a pessoa é recente na presença de Deus, ela tem esse sentimento. Por quê? Porque ela entende de onde ela veio. Mas o problema é que, se nós não nos tocamos como o salmista que ele se tocou, se nós deixamos de olhar para trás e perceber aquilo que Deus realizou, nós começamos a acreditar que temos mérito para poder estar diante de Deus. E aí nós começamos a confundir a nossa relação com o nosso Senhor. Mas o salmista, ele vai dizendo aqui que a sua alma estava abatida, seus olhos estavam cheios de lágrima, os seus pés estavam próximos da queda. Então ele está dizendo, ele está narrando a sua angústia para poder dizer aos seus ouvintes: eu amo ao Senhor. E às vezes precisamos fazer isso, precisamos olhar atrás e perceber. Irmãos, estamos vindo de 2 anos aí bem complicados na nossa história. Há pouco tempo atrás, julho do ano passado, eu estava saindo de uma UTI de hospital e muitos que foram para lá não retornaram. Só na nossa nação foram 600 mil. Quando nós temos um grupo de pastores, né, pastor Ademir, que parecia obituário no auge da pandemia. Todos os dias algum pastor pedindo oração por aqueles que se foram. E nós vivenciamos tudo isso e muitas vezes a gente fica questionando: onde está Deus? Quando, na verdade, a verdadeira pergunta que nós deveríamos fazer é: por que Deus agiu com tanta misericórdia para comigo? Porque é isso que o salmista está falando aqui. Ele está falando: cordéis da morte me cercaram, a dor e o sofrimento chegou perto de mim, a angústia tomou conta da minha vida. Mas ele fala: olha, criei, por isso falei, estive muito aflito. Ele está insistindo que no momento da dor, no momento da angústia, no momento do sofrimento, a gente deve, às vezes, buscar aquela pequena fagulha de fé que existe dentro de nós. Nós devemos buscar aquele pequeno momento, às vezes, de contrição, e colocar diante de Deus aquilo que está nos afligindo, para que nós, assim, possamos enxergar o livramento do Senhor. Eu me lembro que um dos momentos que eu estava na UTI, eu comecei a chorar à toa, né? Um homem desse tamanho chorando à toa, que coisa horrível. Mas eu comecei a chorar à toa, e uma das coisas, a enfermeira chegou perto de mim e falou: você vai sair dessa. Aí eu falei: olha, não me importa sair ou não,
a única coisa que eu quero poder é voltar e ver minha família mais uma vez, porque isso já estava ali de 6 a 7 dias sem ver a minha família. Então, aquele momento foi o momento que, na minha caminhada, eu percebi que talvez as coisas não pudessem mais continuar acontecendo. Talvez a minha história poderia terminar ali. Então você começa a se voltar para aquilo que é precioso. E às vezes nós precisamos compreender isso, olhar para toda dificuldade, para toda angústia, para todo sofrimento que se apresentou na nossa história de vida, e entender que Deus estava utilizando essas coisas para um propósito. E o propósito de Deus era nos conduzir ao seu amor, mesmo que tenha sido pelo vale do sofrimento. Porque uma das maneiras que Deus tem para trabalhar as nossas vidas, muitas vezes, é a angústia, é a dor, é o sofrimento. Muitas vezes nós só nos desarmamos naquele momento que nós não temos outra coisa a fazer a não ser chorar. Naquele momento em que nós não conseguimos mais confiar em ninguém para desabafar. O salmista, ele fala isso aqui. Ele diz, eu disse, todo homem é mentiroso. Verso 11, ele o dizia na minha precipitação. Todo homem é mentiroso. Por quê? Porque ele se deu conta que o seu sofrimento era tanto e ele não podia compartilhar mais aquilo com alguém. Não teria alguém com um ouvido tão bom que pudesse entender as suas angústias, entender a sua luta interior, entender o seu sofrimento e lhe dar uma resposta que lhe pudesse satisfazer. E às vezes caminhamos na vida e chegamos num momento como esse. Por mais que tentemos buscar em todo lugar, às vezes a família não vai te responder da maneira que você deseja. Às vezes, o terapeuta não vai te responder da maneira que você deseja. Às vezes, os remédios não vão te responder da maneira que você deseja. O máximo que eles podem fazer é te dopar, te anestesiar para o momento que você está passando. Mas o salmista diz, olha, criei, por isso falei, estive muito aflito. E na minha precipitação disse, todo homem é mentiroso. Mas ele fala, que darei eu ao Senhor diante de todos os benefícios que me tem feito? Se nós voltarmos um pouquinho, nós vamos entender por que ele fala isso no verso 12. Ele vai dizer no verso 8, porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e o meu pé da queda. Então andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Ou seja, na angústia ele experimentou o livramento, ele experimentou o socorro, ele experimentou o colo do Senhor. Então, quando ele conseguiu experimentar isso, entender o que Deus está falando, ele chega ao verso 12 dizendo, o que darei eu ao Senhor diante de todos os benefícios que Ele me tem feito? Então aqui nós temos duas coisas. Nós temos o presente, onde o salmista diz, ama o Senhor. Nós temos aqui a contingência do passado, que é todo o histórico de dor, de sofrimento, de solidão, de angústia, mas também de livramento. Então, ele olha para o seu passado, vê a sua dor, vê o seu sofrimento, e no presente ele pode dizer, amo o Senhor. Mas não basta ficar só nessa declaração. Então, ele se compromete para o futuro. Então, ele diz, o que darei eu ao Senhor diante de todos os benefícios que me tem feito? Então, verso 13, ele diz, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Então, ele diz que ele vai tomar a salvação como um cálice. O que isso significa? Ele significa que ele vai contar a todos aquilo que Deus realizou para ele. Ele vai testemunhar
daquilo que o Senhor está fazendo, enquanto ele invoca o nome do Senhor. Ele vai dizer a todos: olha, eu estava em angústia, eu estava em sofrimento, eu estava em dor, mas Deus me livrou, Deus me salvou. Então, eu vou viver essa realidade da salvação. E o Novo Testamento fala isso para a gente, o que é viver a realidade da salvação. Viver a realidade da salvação é entender que nós temos o compromisso de anunciar como essa salvação nos foi dada. E nós anunciamos de duas formas, né? Nós anunciamos a partir do momento que falamos, mas também do momento daquilo que vivemos, vivenciamos. Então o autor está dizendo aqui, olha, eu vou beber o cálice da salvação, eu vou invocar o nome do Senhor. Ele está dizendo, eu vou testemunhar daquilo que eu vivi. Eu vou contar para todo mundo quanto eu amo o Senhor, porque Ele é real para mim, Ele tem feito grandes coisas na minha vida. E vou continuar clamando ao Senhor, porque essa experiência que eu tive no passado, ela me respalda agora no meu presente e sei que ela me respaldará para o meu futuro. Por que a palavra de Deus tem textos, por exemplo, como quero trazer à memória aquilo que me dá esperança? Porque muitas vezes nós temos necessidade de, quando estamos passando por um momento difícil, dar uma parada, olhar atrás aquilo que Deus já fez, para que tenhamos forças para viver a realidade que estamos vivendo hoje. Quando nós nos deparamos com irmãos que muitas vezes têm vivido 20, 30 anos na presença do Senhor, quando nós nos sentamos perto dele, pode ser a maior prova que eles estejam passando, muitas vezes eles começam a contar para nós, ao invés de compartilhar a sua dor, eles começam a compartilhar aquilo que Deus fez. Eu me lembro o avô da minha esposa, ele era membro fundador da Igreja Batista de Correias. Eu não sei se algum dos irmãos aqui o conheceram, o senhor José de Souza. Ele era um senhorzinho que usava um chapeuzinho do Chaves. A gente brincava assim com ele. E ele faleceu com 86 anos de idade. Estava fazendo hemodiálise, já não podia se locomover sem ajuda. E muitas vezes nós entrávamos no quarto dele para tentar consolá-lo naquele momento. E nós saíamos consolados. Porque quando nós nos assentávamos ao lado dele, se transformava em um culto. Ele começava a cantar de cor os hinos do cantor cristão, ia puxando um atrás do outro, e cantando, e cantando. Aí quando ele terminava de cantar, ele começava a contar as histórias de tudo que ele tinha vivido na presença de Deus. E nós que nos aproximávamos dele para tentar ajudá-lo naquele momento de dor, saímos com o nosso coração cheio da presença de Deus. Por quê? Ele estava exercitando isso aqui. Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Por quê? Porque toda a experiência de vida que ele teve com Deus o respaldou para aqueles últimos momentos de dor que ele estava vivendo naquele momento. E mesmo na dor, mesmo no sofrimento, na sua saúde, ele podia dizer, amo ao Senhor. Então ele diz, tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor agora na presença de todo o seu povo. Então, o autor aqui, o rei aqui, que está escrevendo esses salmos, ele toma um compromisso primeiro de levar uma vida de testemunho, de levar uma vida de anúncio, uma vida que demonstre a salvação de Deus nele, mas ao mesmo tempo ele toma um compromisso público, porque ele está dizendo, não vou guardar isso só para mim, eu vou tomar o compromisso público de pagar os meus votos diante do Senhor, na presença de todo o seu povo. Quantos votos já fizemos ao Senhor? Precisamos compreender aqui. Todos aqui já fizeram algum voto diante do Senhor.
Você fez um voto no dia que você casou, os casados aqui. Você disse, eu vou estar com ele ou com ela todos os dias da minha vida até que a morte nos separe. Então, o que o autor está dizendo aqui, que quando ele olha para o seu passado e vê tudo o que Deus realizou até aqui, isso lhe dá força e lhe dá motivação para pagar os votos, e não de qualquer maneira, à vista de todo o povo. Outro voto que você fez, um dia você entregou a sua vida a Jesus, e você disse, morri para o mundo, e desceu às águas do batismo. E quando você desceu às águas do batismo, quando você levantou, você disse, agora eu estou morto para o mundo e vivo para Deus. Então, é um voto que todos nós devemos nos lembrar. E quando nos reunimos como povo de Deus, devemos estar dispostos a pagar esse voto diante do Senhor, levando a vida congregacional de uma maneira que ela glorifique a Deus e demonstre a salvação do Senhor em nós. Porque assim o fazemos. Celebramos outro voto, pelo menos uma vez por mês, quando nos reunimos diante da mesa do Senhor, dizendo que celebraremos esse momento até que o Senhor volte, quando nos colocamos diante da mesa do Senhor. Então, é um voto precioso para nós, que diante do povo de Deus, nós devemos cumpri-lo. Eu vou pular o verso 15, ele diz no verso 16 em diante o seguinte, o Senhor, deveras sou teu servo, seu servo, filho da tua serva, soltastes as minhas ataduras. Oferecerei sacrifício de louvor e invocarei o nome do Senhor. Aí ele repete, pagarei os meus votos ao Senhor e que eu possa fazê-lo na presença de todo o povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, Jerusalém. Ele está dizendo do seu compromisso congregacional. Ele está dizendo, olha, eu vou viver a minha vida cristã, mas eu não vou viver de qualquer jeito. Hoje tem alguns por aí que estão dizendo, eu posso ser igreja sozinho. Eu posso ser igreja sem congregar. Eu posso ser igreja sem estar com os irmãos. Eu ensino uma coisa para a igreja ao qual eu sou pastor. Eu falo, irmãos, Deus não vai vir buscar um indivíduo. Deus vai vir buscar a sua igreja. O Senhor Jesus vai vir buscar a sua igreja. O compromisso do Senhor Jesus é para com a sua igreja. E quando eu falo que o compromisso do Senhor Jesus é com a sua igreja, eu não estou falando das placas denominacionais que temos. Mas a palavra de Deus define a igreja como um corpo bem ajustado, que ligado pelo auxílio de todas as juntas, caminham sempre abundantes no reino de Deus para a sua edificação em amor. Então, nós caminhamos juntos. Nós somos igreja quando estamos juntos. Nós realizamos o propósito de Deus nesse mundo quando somos igreja. Jesus orou para que isso se tornasse uma realidade. Ele fala, o mundo saberá que vós sois meus discípulos, quando forem um, assim como eu e o Pai somos um. João capítulo 16. Então, o que Jesus estava dizendo com isso? Que o seu propósito para com o seu povo é que esse povo caminhe pela terra expressando a sua salvação a partir não da fragmentação, mas a partir da unidade. Então, todas as vezes que começamos a desfragmentar o corpo de Cristo, criando a nossa maneira de vivenciar o Evangelho, o que nós estamos fazendo? Nós estamos nos desviando do propósito. E o salmista aqui, ainda numa época onde a congregação do Senhor era vista como o povo de Israel, ele entendeu isso. Ele diz, olha, Senhor, eu me comprometo
a vir e oferecer sacrifícios de louvor. O que é isso? É culto. O culto realizado por Israel era quando eles vinham diante do Senhor entregar as suas ofertas, os seus sacrifícios, entregar diante de Deus o resultado de tudo aquilo que eles tinham produzido durante o ano, seja de bênçãos ou seja de pecado. Por quê? Porque quando eles ofereciam sacrifício pelo pecado no Yom Kippur, eles estavam buscando perdão de Deus. Então, tudo aquilo era oferecido ao Senhor em forma de culto. E o culto só fazia sentido no meio da congregação de Israel. Um judeu, por exemplo, naquele período, ele não poderia chegar e dizer: olha, eu vou oferecer meu sacrifício aqui na minha casa, porque não vai dar para mim ir no templo. Não dava para ele dizer: eu vou oferecer aqui na minha tenda, porque eu não consigo, tenho dificuldade de chegar no tabernáculo. Não, era uma imposição divina. O culto tinha dia, tinha lugar, tinha o momento apropriado para que ele acontecesse, para que Deus pudesse receber. E nos nossos dias, isso se tipifica a partir da igreja. Então, nós precisamos entender que sermos participantes da igreja, atuantes, sermos pessoas envolvidas com ela, faz parte do nosso culto a Deus. Porque a forma que o Senhor Jesus se revela ao mundo hoje é através da sua igreja. Se lembra do versículo que acabei de citar? O mundo saberá que sois meus discípulos quando forem um. Então essa é a nossa maior batalha. É a batalha para se tornar um. A sua maior batalha, irmão, não é a batalha contra o pecado. Não é a batalha para que você leve uma vida santa, mas é a batalha contra a divisão. Porque toda heresia que entra na igreja, todo pecado, todo desvio, ele tem uma finalidade: nos dividir e nos fragmentar. Então, por termos essa dificuldade, muitas vezes não expressamos o reino de Deus no mundo como deveríamos. Então o autor ele fala: farei isso nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. E por fim, eu volto um pouco ao verso 15, que diz: preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Então, se temos um compromisso em vida, que é, a partir das nossas experiências passadas, de muitas vezes termos passado por momentos difíceis, termos passado por dor, termos passado por sofrimento, e essas experiências nos trouxeram até aqui, nos fizeram capazes de enxergar a graça e o favor de Deus na nossa vida de tal forma que podemos expressar diante de Deus: amo o Senhor, e esse amor me leva ao compromisso de tomar algumas atitudes, de andar pelo mundo tornando digna a salvação que me foi dada, de testemunhar, de pregar, de viver a minha vida congregacional. A palavra, o autor também ele diz aqui algo muito importante. Ele demonstra também que a nossa vida, ela precisa ter uma dimensão futura para além dessa vida aqui. Nesse mundo tão materialista, o grande desafio cristão dos nossos dias é nós nos lembrarmos da dimensão futura do Evangelho. Eu quero terminar dizendo para você algo muito importante. Deus não te fez para ganhar dinheiro, apesar do dinheiro ser muito bom e facilitar muito a nossa passagem nesse mundo aqui. Deus não te fez para ser influente, para ser poderoso. Não é esse o propósito de Deus na sua vida. O
propósito de Deus na sua vida é para que você ande nesse mundo aqui, de maneira digna da salvação que lhe foi dada, tendo os olhos fitos na redenção que o Senhor tem para nós, não nesse mundo aqui, mas quando Ele retornar para nos buscar em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo define isso dizendo: aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem se deu a conhecer o coração humano, foi aquilo que Deus reservou para aqueles que o amam. Então, meus queridos, muitas vezes nós crentes chegamos diante de Deus, diante da presença de Deus, diante da graça de Deus que é derramada sobre nós. E nós confundimos essa graça acreditando que tudo que Deus tem para fazer por nós é resolver os nossos problemas aqui. É resolver as nossas dificuldades aqui. Muitas vezes parece que nós confundimos que o grande propósito de Deus é realizar, por exemplo, os nossos votos de ano novo, né? Não tem aquela coisa de muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender? Então, às vezes, parece que o plano de Deus para nós se resume a isso. Mas o plano de Deus para a sua vida é para te levar a viver uma vida eterna ao lado dele, lá onde não haverá choro, onde não haverá morte, onde não haverá dor. É estar com ele lá onde você vai passar por toda a eternidade, tentando conhecê-lo mais profundamente, mas você não vai conseguir. Por quê? Porque ele é uma fonte inesgotável. Lá onde você vai conhecê-lo como você é conhecido. Tem uma frase que eu gosto muito do C.S. Lewis, que ele diz assim: as pessoas que fizeram as coisas mais relevantes nessa vida aqui, foram aquelas que passaram mais tempo pensando na vida eterna. Então nós precisamos, como igreja, entender que o Senhor se alegra na morte do justo. Sabe por quê? Porque Ele tem algo muito maior reservado para mim e para você. E parece ser um grande problema para o crente. Porque eu brinco assim: todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer enfrentar a morte, né? Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer abrir mão dessa vida aqui. Mas nós precisamos, ainda mais nos dias que nós estamos vivendo, de um mundo tão egoísta, de um mundo que está se tornando tão materialista, onde as coisas desse mundo têm nos seduzido tanto. Nós precisamos nos lembrar que o nosso descanso não é aqui, que o nosso reino não é esse reino aqui. E o que Deus tem reservado para nós não são as contingências desse mundo aqui. Domingo, eu estava pregando e falo isso e vou terminar. E eu disse para a igreja: se nós ganhássemos hoje muito dinheiro, talvez você aqui nessa noite, que é um empresário, se a sua empresa vencesse da maneira que você sempre imaginou e você alcançasse tudo aquilo que você almejou. Ou você que é trabalhador, correndo atrás todos os dias, acordando cedo, para encarar um dia de trabalho, se de repente algo acontecesse e mudasse a sua história, de um dia para a noite, onde você alcançasse muitos recursos. Talvez a primeira coisa que nós iríamos fazer é ostentar aquilo que recebemos. Aí eu brinquei com a igreja e falei: talvez compraríamos uma casa em uma ilha qualquer, talvez iríamos estender uma rede e descansar pelo resto da vida, porque agora está na moda querer se aposentar antes dos 50 anos. Né? Ostentaríamos de várias formas. Mas a grande questão é: Deus tem uma promessa para nós, que é muito maior do que o ouro, que é muito maior do que a prata. O ouro no céu vai ser algo tão banal, que a palavra de Deus diz que ele será o chão ao qual nós pisaremos, porque lá as ruas serão de ouro. Então, o que isso nos ensina? Ensina que aquilo que mais valorizamos nesse mundo, talvez no céu não tenha o valor que nós damos.
E às vezes nós queremos ostentar aquilo que esse mundo é capaz de nos prover. Então eu termino a minha mensagem dizendo: ostente aquilo que Cristo é capaz de promover na sua vida. Imagine uma igreja que sai pelo mundo reconhecendo: eu estou nesse mundo de passagem, porque o meu reino não é aqui. Eu estou de mochila nas costas, porque eu não sou cidadão desse mundo, eu sou cidadão do céu. E vivêssemos por essa verdade, ostentássemos essa verdade, entendêssemos que aquilo que Deus tem para nós é muito mais precioso do que qualquer bem que esse mundo possa nos oferecer. Eu acredito, irmãos, que faríamos uma tremenda diferença na nossa realidade de igreja. Talvez responderíamos ao anseio do mundo, que espera, como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos 8, ansiosamente, com dores de parto, a manifestação dos filhos de Deus. Então, que Deus te abençoe nessa noite, que você possa se lembrar, olhar atrás, ver tudo aquilo que Deus lhe fez por você, poder dizer: eu amo ao Senhor porque Ele me abençoou com toda sorte de bênção espiritual em Cristo Jesus. Mas que você não pare aí, você tome um compromisso de chegar diante do seu Deus e dizer: agora, Senhor, eu vou ostentar minha salvação para todos aqueles que querem ver. Agora, Senhor, eu vou me comprometer com o teu povo e vou viver junto dele, apoiando, nutrindo, caminhando junto para a glória do teu nome. E, Senhor, eu jamais vou esquecer que o meu alvo é o céu, porque o meu reino não pertence a esse mundo aqui. Amém, meus irmãos. Pastor Edetemir, muito obrigado.